Você já ouviu falar do dia em que duas vacas obedeceram diretamente a Deus? Sim, isso está na Bíblia. E é um dos milagres menos falados, mais incríveis e mais cheios de significado espiritual que você pode imaginar. Hoje, você vai entender como Deus usou algo totalmente improvável para mostrar o seu poder, a sua presença e a sua soberania. E no final, eu garanto, essa história vai mudar a forma como você enxerga o agir de Deus no seu dia a dia. Para entender esse milagre, precisamos voltar um pouco no tempo. A Arca da Aliança, o símbolo mais sagrado da presença de Deus, tinha sido capturada pelos filisteus em batalha. Para o povo de Israel, aquilo parecia o fim. Era como se tivessem perdido o próprio Deus. Mas a presença de Deus não pode ser aprisionada onde Ele não quer estar. Durante 7 longos meses, os filisteus sofreram com pragas terríveis, doenças e um caos completo. Eles começaram a entender que tudo aquilo tinha um motivo. A Arca da Aliança, a presença de Deus, não estava sendo honrada ali. Desesperados, eles decidiram que precisavam devolver a arca para Israel. Mas eles não eram tolos. Eles queriam ter 100% de certeza de que todas aquelas desgraças eram realmente a mão de Deus pesando sobre eles, e não apenas uma série de coincidências. Então, eles criaram um plano, um teste que, humanamente falando, era completamente impossível. Um teste que não tinha como dar certo de jeito nenhum. Eles pegaram 2 vacas que tinham acabado de dar cria, que estavam amamentando seus bezerros. E isso é crucial, porque o instinto de uma mãe, em qualquer espécie, é sempre voltar para os seus filhotes. Além disso, essas vacas nunca tinham puxado um carro antes, nunca tinham usado um jugo. Eles prenderam nelas um carro novo, colocaram a Arca da Aliança em cima e simplesmente as soltaram. O que deveria acontecer segundo o instinto natural? Elas deveriam imediatamente se virar e voltar para os seus bezerros que choravam por elas. Elas não deveriam seguir um caminho desconhecido. Elas não deveriam andar em linha reta e muito menos obedecer a um comando que ninguém deu. Mas algo absolutamente sobrenatural estava prestes a acontecer. E aqui, chegamos ao momento do milagre. A Bíblia relata, lá em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 12. As vacas foram diretamente pelo caminho de Bet-Semes, iam mugindo, mas não se desviavam nem para a direita nem para a esquerda. Pense nisso por um instante. Isso é totalmente contra a natureza de um animal. Elas tinham bezerros, recém-nascidos, chamando por elas, mas não voltaram. Elas nunca tinham puxado um carro na vida, mas obedeceram imediatamente, como se tivessem sido treinadas por anos. Não havia ninguém guiando, nenhum condutor, mas elas seguiram sozinhas. Elas caminharam em linha reta por quilômetros, como se uma força invisível estivesse traçando o caminho. E de fato, alguém estava. Era Deus. Esse é o milagre que quase ninguém fala. Deus conduziu animais simples e irracionais para carregar o símbolo da sua presença de volta para o seu povo, sem nenhuma intervenção humana, provando para os inimigos de Israel e para o próprio povo que ele governa absolutamente tudo. Mas o que essa história incrível significa para nós hoje? Ela revela verdades espirituais muito profundas. Primeiro, Deus dirige o impossível. Quando tudo parece ir contra a lógica, contra as circunstâncias, Deus ainda tem o controle total. Segundo, Deus usa o improvável. 2 vacas obedeceram a Deus de forma mais precisa do que muitas pessoas daquela época. Às vezes, Deus usa as coisas mais simples do nosso dia a dia para revelar as suas verdades mais grandiosas. Terceiro, a presença de Deus sempre retorna para onde Ele quer estar. Mesmo que o povo estivesse afastado, Deus já estava trabalhando nos bastidores para restaurar a sua presença no meio de Israel. E por fim, nada, absolutamente nada, atrapalha o plano de Deus. Nem o instinto animal, nem a lógica humana, nem os inimigos mais poderosos. O que Ele determina, simplesmente acontece. Da mesma forma, Deus continua guiando caminhos improváveis nas nossas vidas. Sabe aquela porta que se abre sem nenhuma explicação? Aquela proteção que chega do nada, no último segundo? Aquelas respostas que vêm por meios totalmente inesperados, através de uma pessoa que você mal conhece, ou de uma situação que não fazia sentido.
Sabe aquelas oportunidades que você jamais imaginaria que poderiam ser suas? Isso é Deus agindo. Quando Deus quer mover algo na sua vida, Ele move. E se for preciso, Ele usa aquilo que ninguém jamais pensaria em usar. Quero que essa história te lembre de uma coisa. Deus está no controle, mesmo e especialmente quando tudo parece fora de controle. Ele guia, Ele move, Ele conduz, inclusive por caminhos que, aos seus olhos, não fazem o menor sentido agora. Confie no condutor. Vamos terminar com uma oração. Feche os seus olhos por um momento, se puder, e repita comigo no seu coração. Senhor, assim como o Senhor conduziu aquelas vacas naquele dia, eu peço que o Senhor conduza também a minha vida. Me ensine a confiar na tua soberania. Mesmo quando tudo ao meu redor parece improvável e sem lógica. Dirige os meus passos, restaura a tua presença em mim de uma forma nova e mostra o teu poder através da minha história. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado do poder e da soberania de Deus. Muito obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa. Fique com Deus.